da parte física até uma semana. Dá para dizer, então, para esse jogo que ele vai ser relacionado? Vamos fazer um acordo? Eu falo, quando eu perder, você me alivia mais? Não, né? Tá bom, vai. O Gabigol vai ser relacionado, vou falar para você. Vamos fazer as pazes. Jair, a gente está acompanhando a novela do Zelarayan, né? E eu sei que você não vai falar sobre isso, mas a gente tem uma outra novela que está perto do final, que é do Diogo Vitor. Ele postou hoje foto aqui no CTR Pelé e queria saber se ele vai treinar realmente com o profissional, se você já conhece ele, se foi um pedido seu, falar um pouco sobre ele. Foi um pedido meu, um jogador que eu conheço, né? E é uma joia que a gente tem que lapidar, né? A gente vai conversar, realmente ele vem para ser integrado ao grupo e a gente vai dar uma olhada, né? A gente sabe da situação que já ocorreu com ele, extracampo também, então a gente vai conversar, vai trazer ele para a gente e espero que a gente possa recuperar esse grande jogador, que realmente é um jogador diferenciado e que possa ajudar a equipe do Santos, assim como todos os outros meninos da Vila. Bom dia, Jair. Bom dia. O Gabriel Calabrese treinou ontem pela primeira vez. Gostaria de saber o que você espera desse jogador e se já pretende usar ele nas próximas rodadas. Não só ele, como o Guilherme também. São 2 jogadores que eu pedi, 2 jogadores que me chamaram a atenção bastante, principalmente na Copinha. Ontem eu já conversei com os 2, né, já fiz uma anamnese ali que eu faço com eles. E a expectativa é boa, né? Espero que eles possam render o que eles renderam na Copinha. O Guilherme chegou um pouquinho antes, por uma necessidade, até por uma carência nossa. Nós perdemos o Alisson, né? E de primeiro volante a gente tinha o Yuri que machucou. Então o Guilherme chega para ser esse primeiro volante também. Já vou dar mais uma pista aí, já está relacionado para o jogo também. O Calabrese está um pouquinho atrás, que estava de férias, a gente deu um tempo maior para ele de férias, mas que em breve possa estar ajudando, né? E seguindo essa situação que o Santos faz muito bem, que é o de usar os meninos, né? Voltando no último jogo, eu cheguei a falar isso algumas vezes, mas acabou que nem repercutiu. Vamos ver se eu falando agora vai repercutir. Nós enfrentamos o Palmeiras na sua casa, com a torcida única, um time que todo mundo sabe do investimento, e acabamos o jogo com seis jogadores formados na base. Então é uma coisa que a gente tem que exaltar, né? O Santos sendo o Santos usando sua base, e não é fácil não, você jogar contra um Palmeiras lá dentro, com jogadores tão experientes, né? Com uma das maiores forças financeiras hoje, com 6 meninos. A gente perdeu o jogo? Perdemos o jogo. Mas nós tivemos mais posse de bola que o adversário, a gente botou a bola no chão, jogamos o jogo. Então, isso, dentro dessas mudanças todas que está ocorrendo na equipe do Santos, a gente consegue ver algumas coisas já evoluindo, né? E a gente pode ver também a evolução quando a gente fala em quesitos, né? Números. Quando você fala em números, não fica subjetivo, né? Porque nós começamos esse jogo, por exemplo, com menos 6 jogadores do ano passado. 6. Eu não precisa ser muito bom de matemática, que 6 é mais do que a metade de um time, né? Da linha de 3, o Ferraz não jogou, o Zeca não jogou. Falando do ano passado, o Veríssimo não jogou. 3. Né? A gente perdeu o Ricardo Oliveira e o Lucas, né? E quem mais que a gente perdeu, que não jogou, estou esquecendo, o Bruno Henrique. Total de 6, certo? Então, não é quando o treinador fala, quando a gente perde, parece que é um pouco de desculpa, né? Quando a gente usa argumento, quando a gente ganha, a gente esquece. Mas são menos 6 jogadores titulares, então o trabalho está começando do zero. E esse trabalho começando do zero, a gente já consegue ver algumas coisas boas, né? A equipe do Santos é a que tem mais posse de bola no campeonato, a equipe do Santos é a que mais troca passes e passes certos no campeonato, é a que tem o melhor aproveitamento no 1 contra 1, quesito drible, o Santos é o melhor. Nas disputas no campo ofensivo, o Santos é o melhor. Então, mesmo em pouco tempo de trabalho, a gente já vê uma evolução. Os resultados, a gente está invicto, ganhamos todas? Não. Mas tirando o primeiro tempo do Ituano, eu vejo uma evolução muito boa. Eu vejo assim, uma regularidade, tirando um tempo, né? De todos os jogos, você tira um tempo, não é uma coisa tão ruim. Não, os resultados não foram os melhores, né? Que a gente queria, sempre a vitória, principalmente jogando na nossa casa.
mas a gente vê uma evolução, vê uma equipe jovem, vê meninos da base chegando mais 2 e agora chegando o Gabriel, né, um ex-menino, né, agora repatriado, e a esperança é que a gente possa fazer um grande ano. E sobre as contratações, poder a volta para falar de contratações. E sobre as contratações, a gente continua trabalhando, mesmo com a força da base. Eu acho super importante a gente mesclar experiência com jovens meninos. Eu vejo como ideal, então por isso nós estamos também no mercado. Mas enquanto o mercado a gente não consegue realizar essas situações que nós estamos mexendo, a gente vai usando os meninos, né, e mostrando a qualidade deles e oportunizando, que é o mais importante nesse momento. Porque não adianta agora eu fechar uma equipe sem oportunizar e quando chegar numa Libertadores ou numa fase decisiva do Paulista, eu precisar de 2, 3 jogadores e não saber a resposta que eles podem me dar. Eu saio em desvantagem por conta dessas mudanças todas dentro de um time. Então eu tenho que achar um time ideal, mas ao mesmo tempo achar um banco de reforços ideal. Saber com que eu posso contar para o resto do ano. Eu não posso pensar micro, né? Tem que pensar macro. Né? Isso está dentro de um planejamento, isso por algumas vezes te custa até alguns pontos. Mas não tem como fazer se você não conseguir dar rodagem, né, e poder observar todos esses atletas. Nós temos uma relação na Libertadores que é curta, não tem essa lista B como tem no Paulista, que foi muito boa. Já parabenizei, quero parabenizar de novo a federação, que pode usar os meninos. Na Libertadores não tem. A gente tem um número X e tem que definir entre meninos experientes, só pode aquele número, né? Então, é hora da gente poder extrair e ver o que o Santos tem de melhor para todo ano. Jair, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Evidentemente que você não vai falar especificamente sobre nenhum jogador, não seria nenhuma questão ética, mas eu vou te perguntar em relação ao Bruno Henrique, até por ter feito ano passado o maior número de gols pela equipe do Santos, ter sido o segundo em número de assistências no Brasileiro. E ontem o médico do Santos deu uma entrevista falando que a situação dele é tranquila, quer dizer, ele não teve um problema tão grave na retina, mas eu te pergunto, em relação ao futuro dele, pelo que você está conversando, porque é uma situação grave e preocupante, né? A gente sempre lembra do Tostão, esse é o caso de referência que a gente tem. Quando o Bruno volta, vai voltar em bom nível, vai jogar do jeito que ele sempre jogava, o que ele tem falado com você? Porque é uma questão que preocupa a todos, independentemente da questão do jogador de futebol. É o ser humano, né? Eu falo com o Bruno quase que diariamente no telefone, quando ele não está no clube. Agora ele já está no clube treinando, na academia, com algumas restrições, mas vai recuperar. Ele está cada dia melhor, isso que é importante, né? Então, assim, você perde uma das suas referências técnicas depois de tantas perdas. Com 8 minutos da sua estreia, eu falei, pô, na minha vez, não pode, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Lembrando que quando ele voltar, a gente vai ficar ainda mais forte. Um jogador excepcional, me chamou muito a atenção já jogando contra e observando, e agora no dia a dia ver que ele realmente é diferenciado. É aquele jogador que ajuda a vida do treinador, sabe? Que o treinador está montando estratégia, criando jogadas, aí vem o Bruno Henrique, dribla 2, 3, faz o gol, e você fala, pô, cara, obrigado, Bruno. Aí esse cara ajuda a vida do treinador. É aquele exemplo quando a gente sempre fala de clubes, né, que tem grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, o Neymar, são caras que acabam com o jogo sozinho e acabam com qualquer estratégia defensiva, né, e tática que a gente fala dos treinadores. E o Bruno é esse cara, é um cara diferenciado, é o cara que resolve os jogos, né, é o decide que a gente brinca, ele decide, né. Jair, bom dia. Bom dia. Falando sobre o jogo do próximo sábado, o adversário Ferroviária é a lanterna do grupo C. O que você espera dessa partida? Vocês estudaram o adversário? Como é que tá? Eles fizeram... A gente vem sofrendo com os gols no início e eles fizeram 2 gols em 9 minutos no último jogo. Falei, não é possível. Não, mas a gente vai reverter isso agora. Vamos acabar com esses gols no final do jogo, trazer para o início do jogo. A gente sabe que a gente tem que melhorar nesse quesito, a gente conversa bastante. Mas agora a gente vai botar em prática isso dentro do campo. Vamos entrar aceso, ligado, sabendo da dificuldade que a gente sofreu em ter que reverter alguns jogos. Uns conseguimos, outros não. Então, que a gente possa conseguir sair na frente, conseguir o nosso objetivo respeitando a Ferroviária, mas o Santos tem que jogar sempre para vencer e que a gente possa conseguir uma bela vitória. Jair, aqui, bom dia. 2 curtinhas. A primeira é se você acha que potencialmente com o Bruno Henrique, pela característica que ele tem e pelo Gabigol,
você tem a melhor dupla de ataque do Brasil. E a segunda é, você acha que você e o Carille são caras que fizeram sucesso recentemente e vocês tinham tempo no clube, né? Que o Carille sempre fala que isso foi muito positivo para ele. Eu já vi você falando isso também no Botafogo. Você teme que no Santos você tem um pouco mais de dificuldade, até tipo, se você está tendo um pouco mais de dificuldade, porque você já chega numa condição de, claro, vai ser mais pressionado pelo trabalho que fez no Botafogo e não tem esse tempo de casa que te deu respaldo no Botafogo? Começar pela segunda, não, igual. Porque na minha estreia no Botafogo eu peguei o São Paulo no Morumbi. Se eu perco uma, perco duas, perco três, eu estava fora. É igual, a vida do treinador vai ter sempre pressão, se tu conhece a casa, se tu não conhece, se você tem 1000 títulos, se você não tem, se você tem grandes trabalhos e você não tem. A gente vive no momento, né? Tanto que eu falei que quando a gente perde, ninguém lembra que o time mudou mais de 50%. Ninguém vai ter essa paciência. É o Santos. Ninguém vai ter a paciência que saíram grandes jogadores. Ninguém tem. Você tem que vencer. Né? É difícil julgar o trabalho. A gente fala da derrota do Palmeiras, mas não fala que a gente jogou com 6 meninos, não fala que o Santos jogou bem, não fala que o Santos teve mais posse de bola do que o todo-poderoso Palmeiras jogando na casa do adversário. Fala que o Santos perdeu mais uma. Aí parece que até que a gente tinha perdido a partida antes do Palmeiras. E não, empatamos. Né? São duas derrotas. Preocupa? Não é o ideal, mas calma, é o início de um trabalho. Né? E eu já apresentei números aqui para falar que realmente é essa mudança. E sobre a dupla, é uma grande dupla, mas o time não é feito só de 2 jogadores. Né? A gente tem que ter um conjunto, um jogo coletivo muito, muito bom. E dentro desse jogo coletivo, com certeza, eles vão ajudar bastante o Santos. Jair, bom dia. Bom dia. Falando do Gabigol, que o Felipe acabou de falar, como é que você imagina utilizá-lo? Porque ele já foi utilizado de centroavante, até pelo Dunga, né, na seleção principal, e depois com o Ricardo Oliveira, ele foi usado pela direita. Como é que... Eu sei que ele está só relacionado ainda, mas lá para frente, o que você imagina? Nas duas ou até mais. Nas duas ou até mais posições. Um jogador versátil, né, importante para a vida do treinador, que dentro de um jogo ele pode fazer outras funções, a gente pode mudar o sistema sem mudar as peças, né? Principalmente quando você tem o que a gente sofreu no último jogo, 2 substituições por ordem médica, isso também para a vida do treinador é terrível. Então o Gabriel pode fazer outras funções, isso é importante, a gente pode usar nas duas ou até mais. Você vai, com o longo do tempo, você vai conseguir enxergar isso dentro dos jogos. Bom dia, Jair. Bom dia. Recentemente, o Guedes deu uma coletiva com a gente aqui e a gente questionou sobre a disputa de posição com ele, com o Ferraz. E ele disse que assim que ele soube que o Ferraz estava fora, ele mudou os treinamentos dele, pegou mais firme na marcação, enfim, mudou um pouco o treinamento dele para pegar mais forte e, sei lá, de surpreender. Eu queria saber se, na sua opinião, o Ferraz ainda treina melhor que ele e como anda essa disputa. Se o Ferraz treina melhor do que ele. Ou se você mudou de opinião, e o que você acha sobre esse jogador, por favor? O Ferraz, infelizmente, ainda não está nem treinando, né? Então, esse comparativo não tem como ser feito. Mas, assim, a briga sadia, aquela briga por posição, acho que isso só quem ganha é o Santos. Porque quando você tem 2, 3 jogadores por mesma posição, da mesma posição e com nível alto, é o que você falou, um vai acelerando o outro. Então é importantíssima essa briga sadia por posição. Quem ganha é o Santos, que a gente vai estar bem servido sempre de atletas do mesmo nível. Jair, bom dia. Aproveitando que você está bonzinho hoje, Gustavo e Bueno ficam à disposição para sábado também? Já está abusando, viu? Já viu como é que é? Gustavo e quem? Gustavo e Bueno. E aí, Fúvio? Tô bonzinho? Aí abusa, né? Aí o Fúvio vetou, eu ia falar. Vamos pouco a pouco, né? A gente não pode dar tudo de uma vez só. Jair, sobre o Lucas Veríssimo, a gente sabe, até você falou isso depois do jogo contra o Palmeiras, ele está negociando com o time russo, mas a gente viu que essa semana ele treinou normalmente aqui no CT, está voltando de lesão, e o Santos tem um problema na zaga. Está com o Luiz Felipe no DM, Kleber no DM, você não quis revelar agora do Gustavo Henrique. O Lucas deve ir para o jogo? O Lucas está ainda em processo de transição, né, da lesão, já está evoluindo, mas ainda não tem condição de jogo, não. Tá beleza?